do curso de Direito Econômico, ela vai dar uma segunda aula depois do intervalo que a gente vai fazer, tá bem? Pessoal, vamos lá. A corrupção, para citar as palavras de uma estudiosa do tema, que é a professora Susan Rose Ackerman, não é algo que seja nem eficiente nem justo. Tampouco, né, a corrupção é uma coisa lícita do ponto de vista do direito positivo. No entanto, a corrupção existe no capitalismo de forma disseminada. Existe ainda uma economia política e um direito econômico da corrupção. O tema da corrupção, das políticas anticorrupção em especial, não são temas usuais nos cursos de direito econômico, mas são temas importantes que podem ser vistos pelas lentes do direito econômico de diferentes ângulos. Por exemplo, do ponto de vista dos incentivos comportamentais, das lacunas, das falhas jurídicas que possibilitam e dão margem à corrupção em diferentes circunstâncias, em licitações, em privatizações, em financiamento de campanha, nas relações público-privadas. É possível olhar para o fenômeno da corrupção do ponto de vista dos seus efeitos no desempenho da economia, no próprio sistema jurídico, do ponto de vista da construção de um arcabouço jurídico anticorrupção, da construção de uma legislação, da observância e da assinatura de tratados internacionais, do ponto de vista dos acordos de leniência, que é um tema importante para a nossa palestrante de hoje. Ela vai falar desse tema, em especial na segunda parte da sua participação, que é, como eu disse há pouco, uma participação nesta segunda parte fechada e restrita aos alunos de direito econômico, mas ela vai falar um pouquinho também dos acordos de leniência, imagino eu, na primeira parte. Continuando, do ponto de vista dos mecanismos jurídicos para os quais falta transparência, que podem criar condições favoráveis para a corrupção, do ponto de vista da coordenação entre os órgãos e instâncias encarregadas de implementar uma política de repressão à corrupção, do ponto de vista dos efeitos da corrupção no que diz respeito à legitimidade do sistema político, do sistema democrático. Existem inúmeros ângulos pelos quais se pode discutir a corrupção sob uma perspectiva de direito econômico mais aberta, mais ventilada. E para isso, como eu disse, nós temos aqui a presença muito honrosa da professora Raquel Pimenta, que escreveu um importante trabalho, que eu considero um trabalho inovador e também vanguardista de direito econômico sobre o tema da corrupção. Esse trabalho é fruto de uma tese de doutorado que ela defendeu com brilho na nossa faculdade, na Faculdade de Direito da USP, e que agora, em breve, vai sair num formato de livro. Nesse trabalho, a professora Raquel parte da premissa de que a interação entre atores que compõem a política de controle da corrupção criou, em meio a uma série de ambiguidades criadas pela legislação, uma dinâmica particular na qual certas funções passaram a ser atribuídas aos acordos de leniência. Essas funções nem todas estavam previstas na legislação. E, com isso, vieram uma série de novos desafios, algumas redundâncias, algumas sobreposições, e tudo vem colocando à prova a eficiência, a legitimidade e a segurança jurídica, não apenas dos acordos de leniência, mas também de toda a legislação anticorrupção no país. E para dar conta dessa tarefa para a qual se voluntariou a professora Raquel nesse trabalho, para testar a sua sofisticada hipótese, ela realizou um esforço de pesquisa muito, muito bem feito, primoroso, que ela desenvolveu no Brasil, mas também no exterior. Ela empregou uma série de técnicas, de recursos analíticos e metodológicos que foram capazes de, ao final, iluminar de forma nuançada e crítica a trajetória institucional da criação mais recente do arcabouço anticorrupção no Brasil. E o que a gente vai ver hoje é uma discussão que também é parte de um curso que ela ministra, oferece para os alunos e alunas da Faculdade de Direito da Getúlio Vargas, da Fundação Getúlio Vargas em São Paulo, a partir desses temas.
É um trabalho, é um trabalho, enfim, que emprega uma abordagem, faz uma discussão sócio-jurídica, também de direito econômico e também de economia política, que nos mostra, entre outras coisas, que o direito e a sua interpretação são mobilizados de forma estratégica para manter ou para alterar a distribuição de poder nas esferas judiciais, nas esferas administrativas. O arcabouço anticorrupção brasileiro como diz a autora, né, a professora Raquel Pimenta, simultaneamente quem dá as regras do jogo e um dos recursos mobilizados durante este mesmo jogo. E esse é, para mim, um exemplo muito valioso de um trabalho que une, que conjuga direito econômico, uma pesquisa sociojurídica muito bem feita, com entrevistas, etc., com economia política, com uma análise institucional. E é por essa razão que eu quero, Raquel, agradecer mais uma vez a sua presença, a sua gentileza ao aceitar o nosso convite para voltar a São Francisco, mesmo que virtualmente, que é também a sua alma mater. Prezados e prezadas, a professora Raquel Pimenta é doutora e mestre em Direito Econômico pela USP. Ela fez parte das investigações dela ao longo da sua carreira acadêmica, também em instituições prestigiosas estrangeiras, em Paris, como a Sciences Po, em Yale e em Georgetown, nos Estados Unidos, entre outros lugares onde ela desenvolveu a sua pesquisa. Raquel, seja muito bem-vinda. Muito obrigado. Vou passar a palavra para você, para que você nos brinde, como se costuma dizer nos meios jurídicos, com a sua sapiência, para usar uma expressão bem cafona dos juristas, e nos traga, agora, sem brincadeiras à parte, que nos traga a sua visão, as suas reflexões sobre o tema que você tanto estudou e tão bem conhece. Um bom dia para você. Bom dia. Vocês me ouvem? Tá, legal. Primeiro eu queria agradecer demais o Diogo por essa apresentação assim tão, nossa, tão elogiosa, tão, enfim, é uma honra tremenda para mim estar aqui no Grupo Direito e Políticas Públicas. Queria agradecer também a Carol e a Bia, essas pesquisadoras brilhantes, que eu tenho o prazer de chamar de amigas, e dizer que para mim é muito especial estar aqui. Eu acho que eu já estive em todas as posições que o Grupo Direito e Políticas Públicas oferece a um aluno da faculdade, né? Eu assisti inúmeros debates, organizei alguns, moderei outros, então eu posso dizer que eu me sinto muito em casa nesse espaço, apesar de fato estar em casa, e honrada de estar agora desse outro lado da mesa, de poder dialogar com vocês sobre o que foi meu tema do doutorado, como o Diogo disse, mas que é uma agenda de pesquisa que eu estou tentando desenvolver e continuar. Mas eu devo dizer que é uma tremenda responsabilidade para mim também estar aqui, porque no direito de políticas públicas, em todos esses debates que eu fui, mesmo naqueles que não tinham nenhuma relação com os meus interesses mais imediatos, eles eram de muito alto nível. E eles geravam o que a universidade pode oferecer de melhor, que é a expansão do nosso repertório, do nosso conhecimento e da nossa capacidade analítica. Então, se vocês estiverem prestando atenção nesses primeiros minutos, a coisa mais importante que eu vou falar ao longo desse tempo que a gente vai passar juntos é: acompanhem os debates do direito de políticas públicas. Mas eu acho que eles não me chamaram aqui para ficar fazendo elogios e dizer que eu estou muito feliz e contente de estar aqui, apesar de ser verdade. Eu vou compartilhar meus slides, eu consigo, né? Aqui com vocês, para a gente falar um pouco sobre corrupção e desenvolvimento. Na primeira parte desse nosso dia,
a gente vai falar disso de uma forma um pouco mais alargada, do campo interdisciplinar sobre corrupção e desenvolvimento. E depois, nessa segunda parte, que compõe as aulas do curso de Direito Econômico, a gente vai se focar especificamente em lei anticorrupção e acordos de leniência, e nesse trabalho que o Diogo tão brilhantemente e tão generosamente, meu Deus, enfim, nem tudo isso que ele disse sobre o meu trabalho. Mas agora a gente vai fazer uma discussão um pouco mais aberta, e aqui tem um certo propósito em tentar trazer uma série de outros conceitos e outras visões que não são próprios do campo jurídico para essa reflexão sobre corrupção e desenvolvimento. Ela tem uma função de tentar alargar, repensar como a gente vê essa relação. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar uma janela, né? É isso que eu faço? Tem apresentar agora embaixo, Raque, no canto direito? É isso. Tá aparecendo o meu slide, Bia? Tá carregando. Veja, agora eu consigo ver. Peraí. Tá. Ótimo. Deixa eu ver se eu só consigo... Queria ver se eu conseguia colocar vocês apenas ao meu lado, para não perder minhas anotações. Consigo? Acho que não. Ai, meu Deus. Tá bom. Deixa eu fazer uma... Talvez se você tiver duas telas. Pois é. Mas a minha segunda tela tá fechada. Peraí. Deixa eu ver se eu faço... Tudo bem, vamos lá. Vamos lá. E aí eu não consigo ver mais vocês também? Eu não uso... Na GV a gente usa outro programa, por isso que eu tô um pouco perdida, gente. Raque, em geral é isso. Se você preferir, a gente pode... Ou eu posso passar os slides para você também. Acho que daí você consegue ver a turma. A gente fez isso com o Truber semana passada e funcionou. Ai. Se quiser só mandar pra gente, Raque, a gente passa e você faz a apresentação. E você consegue ver todo mundo. Tá bom. Deixa eu ver. E aqui vocês veem todos os... vocês veem só os meus slides? Eu não consigo... Não sei por que eu não consigo ver. Sim, a gente viu os slides. Mas não em modo cheio, né? Não, em modo cheio. Mas também acho que não tem muito problema. Não, vamos embora. E aí, em modo cheio, também vocês não me veem? Não, a gente vê. A gente vê você e as outras pessoas. É só você que não consegue ver a gente. Só eu fico aqui, tá bom. Tá bom, gente. Desculpa pelo pequeno blip tecnológico, é o que é esperado dessa nossa fase pandêmica. Mas vamos lá. Esse é a capa do livro que o Diogo mencionava, da construção dos acordos de leniência da lei anticorrupção, que deve sair aí nos próximos dias pela Blucher. E fiquem de olho, eu vou depois mandar o link de acesso para vocês terem à mão e para quem se interessar um pouco mais sobre o tema. Mas, como disse, hoje eu queria, nessa primeira parte, revisitar essa relação entre corrupção e desenvolvimento de uma forma mais ampla, de uma forma mais alargada. Isso porque há 30 anos essa relação está na agenda pública, nacional e internacional. Mas, se há 30 anos nós debatemos corrupção e desenvolvimento, a verdade é que os resultados que a gente colhe nesse campo são razoavelmente modestos. Vejam, esse artigo do ano passado. Décadas de ativismo anticorrupção geraram resultados indiferentes. Ou esse exemplo. Em 20 anos do Índice de Controle da Corrupção do Banco Mundial,
dos 214 países analisados, apenas 8 conseguiram uma melhora significativa, expressiva nos seus índices. Aqui, quando a gente olha o impacto das intervenções, das reformas propugnadas por doadores internacionais, organizações internacionais como o Banco Mundial, como o Banco Interamericano, o FMI, a gente tem um enorme número de intervenções cuja efetividade é contestável, são esses quadrados do meio, e também cuja evidência a evidência dessas reformas e de como elas são geradas e desenvolvidas é muito baixa. Então, veja, a gente tem praticamente um único exemplo de reformas que a gente sabe, e que sabe no sentido de ter evidências, e que tem de impacto positivo, que são as reformas de Public Finance Management, as reformas de orçamento público, no sentido de monitoramento do orçamento e dos desembolsos. Todas as outras, vejam lá, tudo que a gente costumeiramente chama de reformas anticorrupção ou relacionadas à anticorrupção, como reformas no campo das licitações, na independência judicial, nas descentralizações, leis anticorrupção, vejam que o impacto dessas intervenções, ou as informações que nós temos disponíveis sobre elas de uma forma, em geral, são contestáveis ou pouco fortes. O que isso leva? Isso gera, nesse campo de estudos da corrupção, uma certa volta a essa análise, a essa relação entre corrupção e desenvolvimento. O que deu errado nessa relação? O que aconteceu? Por que 30 anos investindo recursos e pessoais, a gente tem tão poucos resultados? É isso que eu queria explorar com vocês, fazer esse caminho de voltar à prancheta, voltar aos diagnósticos iniciais, para entender, afinal, por que as reformas anticorrupção, em geral, estão ou ficam estagnadas. Globalmente, estamos conversando aqui, né? Pois bem, então, para isso, amanhã a gente vai falar sobre esses 4 pontos. Primeiro, a formação do consenso sobre corrupção e desenvolvimento, corrupção como areia nas engrenagens do desenvolvimento. A segunda parte, a gente vai voltar aos índices de corrupção, olhar um pouco para eles, como forma de debater o que é corrupção na prática. O que é corrupção para os estudos sobre corrupção, para as intervenções de políticas públicas anticorrupção, está muito baseado no que os índices nos dizem sobre corrupção. Depois, a gente vai falar um pouco sobre o paradoxo chinês de alto crescimento e alta corrupção e por que ele desafia os, vamos dizer, cânones tradicionais da área. E, por fim, queria terminar com uma certa provocação ampla, provocação aqui, no melhor dos sentidos possível da palavra, sobre uma visão alternativa de políticas anticorrupção e do papel dos juristas. Vejam, ao escolher esse roteiro, é claro, eu estou fazendo uma certa exclusão e eu queria já desde logo dar algumas ideias do que eu excluí para falar sobre corrupção e desenvolvimento aqui com vocês, nessa perspectiva mais alargada. Simplesmente, e quero dizer isso simplesmente porque esse pode ser o motivo que vocês vão se interessar pela área ou o motivo pelos quais vocês vão construir pesquisas interessantes aqui. Então, vejam como poderia ser um roteiro diferente ou alternativo. E eu também tenho tentado desenvolvê-los, esses no curso da GV. Um deles seria olhar como a nossa concepção, partindo agora de uma visão de Brasil, a nossa concepção sobre a formação do Estado, a formação da sociedade, a formação o funcionamento da política brasileira impactam
o desenvolvimento, como as ideias que nós temos sobre nós mesmos e foram geradas, o chamado pensamento social brasileiro, impacta essa relação com a corrupção e o desenvolvimento. Ou então a gente poderia olhar os escândalos de corrupção que o Brasil atravessou ao longo das décadas, do qual a Lava Jato é o último, mas certamente não o único, e tentar entender que tipos de alterações e permanências existem entre esses diversos esquemas. Como as transformações sociais ou produtivas se refletiram ou não nesses esquemas. É isso, queria dar duas possibilidades de roteiros alternativos e pontos de entrada distintos nessa relação multifacetada entre corrupção e desenvolvimento. Apenas para convidá-los a entrar nessa área, a pensar sobre esse assunto, a refletir sobre o que pode ser. Mas, de novo, vou aqui para o meu recorte, que parte de uma certa visão da formação de um campo global, não é mesmo? Então, vamos lá. E é claro que a emergência de um certo consenso ou de uma certa visão sobre corrupção e desenvolvimento, ela não está relacionada apenas à formação de um campo global de estudos, aos cânones desse campo, mas também quando ela está relacionada, sobretudo, a quando essas ideias encontram momentos de política econômica, de política em geral, ou das conformações dos mercados que, de uma certa forma, propugnam ou empurram essas ideias mais adiante. E aqui eu não vou falar muito desses momentos de esse contexto de economia e de política que está por trás da ascensão de corrupção como uma agenda global, mas só queria de alguma forma, pontuar, para a gente não achar que ideias mudam, se elas não encontram esses certos substratos, elas do nada transformam o jeito que a gente vê as coisas. A emergência de uma agenda global de combate à corrupção e de concepção de corrupção como fundamentalmente um óbice ao desenvolvimento está relacionado, no ponto de vista da política, a um momento ali na década de 70 de redemocratização ou de novas democracias no continente africano e não só, depois a queda da Guerra Fria, no contexto ao fim da Guerra Fria, no contexto americano está relacionado a um evento muito importante, sobre o qual a gente vai falar na segunda parte da aula, que é o escândalo de Watergate, que joga a autoridade americana numa certa busca de controle da corrupção transnacional, ou seja, no tabuleiro global, mas também não só esses eventos da política doméstica ou da política internacional, mas também as mudanças na economia, também ali na década de 70 e 80, uma mudança na economia política, em como se vê a relação entre Estado e mercado. Imagino que vocês já devem ter discutido isso razoavelmente durante o curso. E não só, a liberalização dos mercados, a explosão dos investimentos estrangeiros diretos também geram a ida de empresas, sobretudo do norte global, ao sul, e colaboram para acender temas como corrupção de volta à agenda global. Mas hoje, como eu falei, eu queria me concentrar um pouco nos aspectos da formação desse campo de conhecimento, e do qual, aliás, participam juristas, é claro, mas economistas, cientistas políticos e sociólogos. Vejam, aqui, e acho que
tradicionalmente, a gente olha para essa relação entre corrupção e desenvolvimento e volta à década de 60, com 3 autores específicos, o Nathaniel Leff, o Samuel Huntington e o Joseph Nye, que vão dizer, e o que eles têm em comum é que eles vão começar um movimento que depois se torna bastante forte de afastar a relação entre corrupção a uma concepção puramente moral, moral no sentido de filosofia moral, da ética, do que é o viver bem, ou uma corrupção como um fenômeno binário entre legal e ilegal. E esses 3 autores começam, então, a desenhar e a esquadrinhar o que seria uma relação entre corrupção e desenvolvimento, sobretudo em países em desenvolvimento, ou à época, como se diria, subdesenvolvidos. Leff vai dizer um certo grau de corrupção aumenta os investimentos num certo país. Por quê? Para capturar a atenção de empresas internacionais, a burocracia vai de um certo país. De novo, pensem que eles todos estão olhando para uma hierarquia norte-sul aqui. Um certo país, então, a burocracia, para aumentar a sua possibilidade de conseguir rendas maiores, extrair recursos a mais de empresas multinacionais que têm muito mais recursos, eles vão criar mercados, investir para que o Estado facilite a entrada dessas empresas nos países locais. Ou seja, de uma certa forma, a corrupção pode ser positiva ao desenvolvimento e à modernização. O Samuel Huntington vai ficar muito famoso por dizer: pior do que uma burocracia ultracentralizada e desonesta é uma burocracia ultracentralizada e honesta. Desde que, e claro, eles estão falando aqui novamente, né, dentro dessa chave hierárquica entre norte e sul global. E porque ele vai dizer, a corrupção em sociedades tradicionais ou arcaicas serve como um certo óleo nas engrenagens, que facilita os caminhos à modernização. Vejam, eles têm uma concepção etapista de desenvolvimento, não é mesmo? Que os países vão atravessar certos degraus até se igualarem ou conseguirem um certo nível de desenvolvimento, crescimento econômico. E vejam que o exemplo do Huntington é olhando para o Brasil e dizendo, olha, durante a era do Juscelino Kubitschek, uma alta taxa de crescimento econômico correspondia ou estava também relacionada a um alto grau de corrupção no parlamento, mas veja como isso foi de uma certa forma positivo e permitiu a modernização do país. O Joseph Nye vai vai construir essa matriz de uma análise de custo-benefício da corrupção no desenvolvimento. E a gente não vai, de uma certa forma, nos deter aqui nessa análise, mas apontar para vocês, o que eu queria com aqui esses 3 autores, é apontar como se começa a desenhar a relação entre corrupção como um facilitador do desenvolvimento. E aqui o Joseph Nye certamente já começa a fazer um tipo de análise que vai se tornar muito predominante no campo, que é uma análise ainda de custo-benefício e, sobretudo, depois uma análise de incentivos. E vejam aqui que na última coluna à direita ele vai colocar qual a probabilidade dos custos da corrupção
ultrapassarem os benefícios. E ele vai, se vocês verem, a maior parte da análise dele vai dizer a probabilidade dos custos serem maior do que os benefícios é elevada. Mas ainda assim, há ocasiões, há situações específicas, combinando certas condições políticas e certas condições econômicas, que corrupção pode funcionar como um facilitador do desenvolvimento. Então, vejam, esses estudos iniciais, eles vão dizer que corrupção certamente funciona como facilitador, nunca vão negligenciar que, de uma certa forma, em níveis muito elevados, elas erodem ou destroem tanto a confiança na sociedade como o crescimento em geral. Mas que um certo grau, que, enfim, não é muito bem precisado nesse momento qual seria esse grau de corrupção, ela possui um efeito positivo. Pois bem, esse cenário vai mudar na década de 70, em que corrupção passa a ser vista como areias nas engrenagens do desenvolvimento, não é mesmo? Então, autores como a Susan Rose Ackerman, que o Diogo já citou, Robert Klitgaard e outros, passam também a analisar a corrupção agora, e de uma certa forma não contestam essa primeira movimentação desses autores da década de 60, de localizarem a corrupção como um assunto que não se confunde apenas com as suas variáveis legais e jurídicas, ou a nossa concepção moral, a nossa distinção do que é o certo e o errado, mas que é mais um assunto que nos diz algo sobre desenvolvimento, mas eles vão inverter o sinal, por assim dizer, né, e corrupção passa a ser vista não como óleo, mas como areia nas engrenagens do desenvolvimento. Então, e para isso, o modelo deles vai ser análise dos incentivos dados aos indivíduos, e sobretudo aos indivíduos dentro da burocracia e que ocupam o Estado, combinando a análise econômica com a escolha racional na ciência política. Imagino que vocês possam já também terem falado um pouco dessas correntes. Vejam a frase da Susan, né? As diferenças culturais e a moralidade nos dão nuance e sutileza, mas a análise econômica é fundamental para entender os incentivos corruptos, os incentivos à corrupção, onde eles são maiores e onde eles têm maior impacto. E a partir dessas novas abordagens sobre corrupção, chegamos então a análises distintas sobre o efeito da corrupção na eficiência, no investimento e no crescimento. Se por um lado esses autores da década de 60 diziam que a corrupção tinha um certo efeito positivo de eficiência alocativa, quer dizer, de alocação de recursos, facilitava a entrada de empresas estrangeiras nos países, ou então conseguia azeitar as regulações mal calibradas ou pouco desenvolvidas, ou ainda azeitar a relação entre industrialização e produtores rurais, enfim. Esses novos autores, a partir da década de 70, vão começar a dizer que é muito difícil você garantir que, ainda que se reconheça, ou que seja possível dizer que há algum tipo de eficiência alocativa no uso da corrupção, que ela pode ser restrita apenas às áreas que interessam. E não que, por exemplo, a partir da existência de maiores ganhos com a corrupção, não se criarão ainda outras formas de regulação menos socialmente benéficas, apenas para manter esses incentivos de corrupção. Ou então,
que você não ossifica certas estruturas dentro da burocracia que não possuem nenhuma vantagem ao desenvolvimento do país. Ou seja, o que esses autores vão passar a dizer é muito complicado dizer que a gente vai ter algum ganho de eficiência alocativa com corrupção, porque a gente não consegue restringi-lo a uma área só. Eles vão falar, para esses argumentos de que corrupção gera mais investimento, pode ser que gere mais investimento ao facilitar um certo tipo de relação entre Estado e mercado. Na verdade, a gente não está olhando a qualidade desse investimento. Certamente, corrupção muda onde esses recursos serão gastos e como eles serão gastos. Então, imaginem, começa a se falar das obras que são de maior tamanho, mas de menor retorno social à população. Então, vamos dizer, hipoteticamente, estradas que levam a lugares que, enfim, precisam ser conectados, mas não são construídas em outros lugares que talvez fossem mais benéficos ainda, mais importantes à população. E, por fim, a partir de um estudo muito importante de um pesquisador chamado Paulo Mauro, em 1995, se começa a olhar em estudos de Ns largos, quer dizer, olhando muitos países, o efeito negativo da corrupção sobre o crescimento econômico do PIB, do Produto Interno Bruto. Mas, veja, apesar dessas hipóteses e análises sobre corrupção e desenvolvimento como areia, quer dizer, corrupção como um fenômeno que emperra o desenvolvimento econômico e social de uma nação, existe um fator importante, algo que mudou o jogo, o campo de estudos sobre corrupção, que é a emergência dos índices de corrupção. Aqui vamos falar só de 2, mas essa é uma área que a cada 3 passos que você dá, se você olhar para o lado, surge um novo índice. Mas vamos falar dos 2 talvez mais importantes, que é o Índice de Percepção da Corrupção, da Transparência Internacional, que é editado desde 1993, e o Índice do Banco Mundial, o Índice de Governança, dos Indicadores de Governança Mundial, um está à esquerda de vocês, o outro à direita, que são, como eu disse, são números que transformam e possibilitam os estudos sobre corrupção e desenvolvimento a se desenvolverem de forma que antes era muito bloqueada. Se você olhar esse primeiro estudo, talvez mais importante, do Paulo Mauro, em 95, sobre uma correlação negativa entre corrupção e desenvolvimento econômico, e PIB, crescimento econômico estritamente dito, os dados que ele usa são pouco sistematizados, talvez pouco representativos, impossível de ter estudos que, ao longo dos anos, isso tudo foi muito possibilitado pela emergência desses índices. Agora, o que eles fazem? Ambos. Talvez a crítica mais comum, para quem acompanha a área que já tenha ouvido falar, é que eles medem percepção de corrupção. Afinal, corrupção não é exatamente algo que as pessoas falam tomando um cafezinho, né, com as outras. Nossa, cometi um ato de corrupção. Geralmente algo que se quer esconder ou, de alguma forma, deixar não explícito, né, e daí todas as figuras de linguagem para esse assunto. Então, claro, percepção de corrupção é uma proxy imperfeita para falar sobre corrupção. Mas, até aí, a gente usa proxies imperfeitas para muitos dos elementos que nos importam para medir, né? Democracia é uma
a gente procura proxies talvez que sejam imperfeitas, mais superficiais, mais profundas sobre a nossa concepção sobre democracia. Outros assuntos também geram proxies imperfeitas, por exemplo, desigualdade, enfim. Então, corrupção é um desses assuntos que tem uma proxy bastante imperfeita, que é percepção. Mas mais do que isso, o que esses índices fazem? Eles são agregadores de outros índices. Então, quer dizer, eles, em si, eles não são pesquisas novas feitas pela Transparência ou pelo Banco Mundial. Eles unem em si diversos dados dentro deles. E se você está se perguntando agora, gente, por que a Raquel está parando tanto tempo para falar sobre índices e sobre os agregadores e sobre percepção, eu digo, fica comigo que daqui a pouco a gente entende melhor. Mas, de toda forma, esses índices que vão sair todos, o IPC, que sai todo ano, o Banco Mundial agora também está saindo todo ano, mas por muito tempo foi bianual, eles vão usar, então, outras pesquisas sobre corrupção. E veja, cada uma dessas pesquisas varia levemente no que se considera como corrupção. E isso é algo importante para a nossa conversa aqui de hoje, porque no limite, o que esses índices fazem é agregar e misturar, talvez, problemas distintos dentro de uma medição só. Veja bem, por vezes, isso é no índice da percepção de corrupção, há certa igualdade entre corrupção e ineficiência burocrática. Quer dizer, a quantidade de licenças que você precisa para certa atividade, ou a dificuldade de se obter essas licenças, enfim, o que não necessariamente é corrupção, talvez, na concepção de outros. Mas esse é uma dos dados usados por esses índices. E que, é claro, vão responder a uma enorme... Se você olhar todos esses pontos de dados, todos esses bancos de dados usados para a construção desses índices, eles guardam uma relação muito grande entre si, o que nos diz que eles estão mais ou menos olhando para a mesma coisa, para o mesmo fator, para o mesmo elemento, que seria corrupção. Mas a verdade é que, dentro deles, existe uma série de definições que não são claras e que nos dão um número, ao final, de 0 a 100. Quer dizer, em que 0, aqui olhando para a transparência internacional, que é o da minha esquerda, imagino que é da esquerda de vocês também, e dá um número de 0 a 100, sendo 0 países mais corruptos, 100 países menos corruptos, 100, ninguém tem, mas que nos dão a impressão que o tipo de problema que está sendo apontado na Finlândia e na Venezuela são iguais ou equiparáveis, porque eles estão na mesma régua, na régua do 0 ao 100. Ou então, e isso nos começa a levar a pensar sobre a complexidade do que é definir corrupção e entender corrupção nessa relação que ela trava com o desenvolvimento econômico. Pois bem, o índice de governança do Banco Mundial vai dizer o problema do IPC é justamente colocar uma variável que vai de 0 a 100, entre 0, muita corrupção, 100, nenhuma corrupção. É uma escala que, de alguma forma, nos dá a impressão de quantidade. Quando corrupção, aqui na percepção, no índice do Banco Mundial, vocês vão ver, tem uma série, tem, claro, um indicador específico, mas está relacionado a outros, a boa governança
dos países. Então, o Estado de Direito, a qualidade regulatória, a efetividade do governo, enfim, como vocês podem ver por aí. Olhar a corrupção dessas duas formas apesar dessas semelhanças todas que conversávamos no começo, é razoavelmente distinta. Mas aqui nos índices de boa governança, a gente pode ter uma certa impressão de que, bom, para controlar a corrupção, o que você precisa virar, uma expressão comum na área também é virar a Dinamarca. É ter mais voz e accountability, estabilidade política, falta de violência, efetividade do governo, qualidade regulatória. Veja, como é que a gente escolhe quais tipos de políticas e intervenções a gente faz para que corrupção não seja um impedimento ao desenvolvimento econômico se ela está relacionada a toda uma lista, ou uma certa lista de mercado de boa governança, né? Então, tem a qualidade regulatória, tem o Estado de Direito, tem, enfim, controle da corrupção, enfim. E agora, ainda assim, com todas essas... E acho que talvez agora esteja ficando um pouco mais claro, espero eu, por que eu parei aqui nos índices? É porque, na verdade, eles nos dizem sobre o que é corrupção, como a gente olha a corrupção e como a gente controla a corrupção. Então, a gente sai de uma ideia mais abstrata sobre corrupção e desenvolvimento econômico e passa a olhar como isso é operacionalizado nos estudos e na prática. E eu queria dar um exemplo, então, de como isso impacta nos estudos e na prática. Vejam, os índices de corrupção, eles são utilizados para, por exemplo, dar as notas de crédito, os seus rankings, né, das agências de crédito para países, para empresas, com todas essas questões dentro dele, sem a gente exatamente saber do que tipo de corrupção a gente está falando, se o problema é nepotismo, se o problema é cleptocracia, se é corrupção burocrática, pequena corrupção, alta corrupção. Então, e isso tem um efeito muito concreto nas políticas econômicas dos países. Não sei se vocês se lembram, quando o Brasil perdeu o grau de investimento, uma das razões pelas quais o Brasil foi rebaixado, agora eu estou tentando lembrar se foi no rebaixamento do grau de investimento ou no subsequente, foram os escândalos de corrupção sob o governo Temer, porque eles tiveram um efeito nos índices de corrupção. Então vejam como, talvez agora explique um pouco esse título do poder silencioso dos índices. Aqui, à direita, é menos a interferência ou a importância dos índices e, portanto, da definição do que é, o que conta, o que entra e o que sai. Quando a gente fala de corrupção, aqui a gente está no lado direito, no meu lado direito, pelo menos, a gente está falando sobre a relação, um estudo que tenta travar a relação entre investimento das empresas e percepção de adequação, ou de transparência, ou de não corrupção nos contratos públicos. Vejam, aqui, o que o Warman está fazendo? Ele está tentando olhar se a gente pode dizer que a Odebrecht, especificamente, investia em países com uma menor percepção de correção em seus contratos públicos, né? Então vejam, os índices são extremamente importantes para a gente entender como corrupção acontece na vida dos países e também como a gente estuda e como a gente analisa essa relação entre corrupção e desenvolvimento econômico, como a gente estabelece o que é areia e o que é óleo. E a verdade é que
desde essa discussão entre... Olha, o IRE explodiu os pontos de dados sobre corrupção no mundo, e para nós, aqui todos nós interessados nessa relação e nessa área, é um dos pontos fundamentais de atenção. Afinal, o que está sendo propagado, o que está sendo discutido e o que está sendo falado quando a gente trata sobre corrupção e, sobretudo, numa perspectiva desses índices numéricos. Agora, veja, em 2007, né, alguns anos depois desses consensos e desse uso intensivo dos índices, IPC de 93, governança do Banco Mundial é 2000 e poucos, a gente tem, se existiu uma coisa que a gente sabe no campo de estudos da corrupção, é que a percepção de corrupção mais baixa está altamente correlacionada com maior desenvolvimento econômico. Mas o que isso significa? Não é? Sem dúvida. Veja, porque ao longo desse tempo todo, existiu um grande problema nessa relação entre o que medimos, entre percepção da corrupção mais baixa e desenvolvimento econômico, que é o paradoxo chinês. Mas eu pulei um slide, então vamos voltar a esse. Veja, a gente já discutiu aqui um pouco sobre as representações idealizadas dessa relação entre corrupção e desenvolvimento econômico. Então, o que é de 0 a 100, né? O que o IPC está medindo? O que conta como prejudicial à sociedade e o que conta como parte do jogo? Veja, em inúmeros países, financiamento privado de campanha é parte do jogo. Em inúmeros países, lobby é parte do jogo. Por outro lado, propina não é. Agora, então, será que existe nesse campo de estudo certas representações ideais do que é o bom funcionamento do mercado e da democracia quando se relaciona com corrupção? Então, aqui uma outra citação do Johnston que diz, veja, há bons motivos para imaginar que corrupção atrasa, distorce, diverge, ou rouba, retira o desenvolvimento econômico e democrático. E os novos dados e as pesquisas já nos ensinaram um monte de coisas importantes. Mas a dificuldade desta relação entre corrupção e desenvolvimento é que as nossas visões de mundo dominante são incompletas. Elas não olham para as causas complexas e contrastantes sobre como o poder é estruturado nas sociedades e como as diferentes sociedades experimentam corrupção. E veja, aqui não é uma necessariamente de relativismo, quer dizer, se a sociedade existe maior ou menor tolerância à corrupção. Johnston não está argumentando por um certo relativismo à corrupção, até porque cada vez mais difícil, olhando os dados, dizer que existem sociedades que toleram a corrupção, pelo menos os dados dos países. Mas ele está falando, existem diferenças qualitativas que essas grandes relações, que esses grandes consensos não capturam. E aí, o problema disso é que a nossa estratégia de combate à corrupção acaba se tornando razoavelmente incompleta. E, portanto, isso nos ajuda a entender aquele primeiro slide de por que as nossas, depois de tantos anos sobre reformas e tanto investimento
seja do ponto de vista das pesquisas, seja do ponto de vista das políticas públicas dos países e da arena internacional, os resultados de controle da corrupção parecem tão insatisfatórios. Então, mas como eu queria falar com vocês, e eu tinha acabado pulando um slide, era sobre essa relação entre alto crescimento com alto nível de corrupção, que é o paradoxo chinês. E a verdade é que, ao longo dessa história que a gente contava, que eu contei aqui para as minhas paredes e para vocês, que ao tempo todo que se estabeleceu e se investigou essa relação entre uma relação negativa entre corrupção e desenvolvimento econômico, existiam países que eram muito difíceis de explicar, quer dizer, países que cresciam muito com altos níveis de corrupção. Talvez os primeiros exemplos que contestavam ou de uma certa forma desafiavam ou desafiam esse consenso eram os tigres asiáticos, o crescimento dos tigres asiáticos, mas que se tornaram exemplos menos que perfeitos, porque muitos, ao longo do tempo, reformaram seus aparatos anticorrupção, e a gente certamente pode falar sobre algumas especificidades desses países. Mas um que permanece até hoje é o paradoxo chinês, que combina, sim, alto crescimento com altos níveis de corrupção. O que isso nos leva a pensar? Combinado ou na linha do que a gente vinha falando antes, será que a gente não tem uma representação pouco diferenciada ou pouco granulada sobre corrupção nos países? Se o diagnóstico do Johnston está certo, dentro das diferentes formas em que uma sociedade organiza as suas relações entre Estado e mercado, é possível que surjam síndromes de corrupção distintas. Se tem um discurso influente nessa área, que é dizer que corrupção é um câncer ao desenvolvimento dos países, veja, esse é um discurso muito clássico, que aconteceu na década de 90, quando o Banco Mundial toma uma posição contrária à corrupção dentro dos próprios investimentos do banco, e também e a partir também de uma visão de que diminuir a corrupção seria benéfico e importante ao crescimento econômico dos países. O presidente do Banco Central, do Banco Mundial à época, diz: corrupção opera como um câncer. E se essa metáfora está certa, esses autores que estão tentando ter uma visão um tanto mais granular e diferenciada sobre corrupção, diferenciada no sentido de tentar diferenciar fenômenos diferentes, né? Me repetir, mas tudo bem. Sobre corrupção, eles estão tentando olhar se essa metáfora do câncer está certa, é possível dizer que existem tipos diferentes de câncer, com velocidades de crescimento distintas, com letalidades distintas, enfim. Eles vão olhar para síndromes de corrupção tentando desagregar a nossa concepção sobre corrupção. Vejam, essa proposta da Eng é classificar ou revisitar a corrupção a partir de 4 variedades. Uma variedade, e as variedades são divididas em se corrupção ela é decorrente de uma certa expropriação, de um certo roubo, ou se ela envolve uma troca socialmente benéfica às partes envolvidas, né? E em que nível da sociedade ela acontece. Se ela acontece entre elites ou fora das elites. E a partir daí ela monta essas 4 variedades de corrupção, que vai dizer, olha, veja, corrupção nos países pode ser um desses, claro que são tipos ideais, isso é importante dizer,
Pode ser um desses 4. Pode ser o que a gente chamaria de pequena corrupção, que para ela envolve, por exemplo, o guarda de trânsito que coage alguém a pagar uma multa que não aconteceu, que não teve nenhuma infração de base. Isso para ela vai dizer que é o que esse é o que a gente chamaria de pequena corrupção, roubo petty, né, fútil, que, de novo, não envolve nenhuma troca na sociedade. Mas essa classificação de pequena corrupção, de forma ampla, poderia envolver outro fenômeno que ela diz que é distinto, que é o dinheiro de speed money, né? O dinheiro de facilitar certas transações. Por exemplo, evitar atrasos na emissão de licenças, que, aliás, foi um tipo de corrupção que, por muito tempo, foi legalizado em muitos países, né? Ou não penalizado, para ser mais técnica, mas que de certa forma, existe uma troca que seria socialmente benéfica, porque vamos dizer que uma empresa que paga esse tipo de recurso tem direito a essa licença. O que ela está fazendo é diminuir a fila, cortar a fila, ou seja, não é a mesma situação da outro tipo de pequena corrupção que ela está olhando, que é simplesmente uma coação, ou uma exigência que não traz, ou que não tem nenhum aparato, nem legal, nenhuma substância legal, ou então socialmente desejável. Por outro lado, ela vai olhando para os atores de elite econômica e política, quer dizer, será que a gente não poderia dividir corrupção entre a grande corrupção, grande theft, grande roubo, né? Que seriam vamos supor, as divisas que um governante extrai, retira do seu próprio país, rouba do Banco Central do seu próprio país e manda para outros países. De novo, aqui é basicamente equipara uma situação de extração, de roubo, que não tem nenhum benefício social por trás, versus o que ela vai dizer dinheiro de acesso. Dinheiro de acesso. Que que acho que um dos meus entrevistados no doutorado ilustrou muito bem, que ele falava, veja, muitas dos problemas de corrupção que a gente teve no Brasil não é para comprar um contrato. Ao contrário, muitas vezes as empreiteiras aceitavam fazer contratos que não eram especialmente lucrativos. Como é que você explica, no modelo de corrupção tradicional, uma empresa não ter um contrato que é especialmente lucrativo? É porque, veja, elas não estavam querendo comprar aquela obra, elas estavam querendo comprar o lugar delas à mesa. E que mesa é essa? A mesa em que se discute o futuro de um país, a mesa que se discute quais vão ser as prioridades de investimento de um país, quais vão ser como se vai formular os próximos passos dos próximos anos, das próximas décadas, tanto no ponto de vista das políticas públicas em geral, não só de infraestrutura, e do ponto de vista das políticas econômicas. Vai dizer a Eng, esses recursos de acesso são o típico problema da corrupção nos Estados Unidos. O que se aponta como o efeito perverso de uma parte do lobby americano, da influência que o lobby americano tem, recursos para a campanha, e depois a influência
no parlamento do poder econômico não entraria em nenhum dos índices desses agregados como corrupção de 0 a 100, mas é um tipo específico de acesso. E ela vai dizer o que explica o paradoxo chinês é que ao longo do tempo, ou nos últimos 15 ou 18 anos, a China fez um enorme esforço de controlar os outros 3 tipos de corrupção: pequena, dinheiro de facilidade, de velocidade, ou simplesmente a cleptocracia, a extração das elites da riqueza nacional. Tentou controlar esses 3 tipos que seriam, na visão dela, mais fortemente relacionados e detrimentais ou prejudiciais ao desenvolvimento econômico, e deixou, e de uma certa forma, sem necessariamente resolver os problemas dos recursos de acesso. E por que isso importa e isso é importante? Significa que a Eng está falando que a corrupção de acesso não é importante, ou não de alguma forma, ou que a gente pode deixá-la correr solta e tudo bem? Não, mas ela vai dizer, o tipo de risco que ela gera aqui é sistêmico. É um risco de colapsar essa mesa de negociação, essa mesa do futuro, em que mercado e política se compõem, e gerar efeitos concêntricos na sociedade. Então, o exemplo dela desses riscos sistêmicos do dinheiro de acesso é a crise de 2008. Não sei se vocês já pararam, a crise americana de 2008, a crise financeira. Não sei se vocês já pararam para tentar imaginar a crise de 2008 como uma crise de corrupção, uma corrupção distinta, essa corrupção de acesso indevido, ou acesso que talvez seja indevido, não seja a palavra, mas seja problemático ao longo do tempo, ao longo dos anos. Portanto, a previsão da Eng é que a China consegue crescer com altos níveis de corrupção, mas que ela está está gerando um risco que pode ser sistêmico, e nesse sentido ao sistema político e econômico ao longo do tempo. Então, e por fim, e eu vou acabar por aqui, que eu imagino que eu estou meio no horário, e quero ouvir as perguntas de vocês, com essa provocação que a Eng está fazendo, que é pequeno roubo e grande roubo são, ainda na metáfora da saúde, que é tão comum na discussão sobre corrupção, o pequeno e o grande roubo são drogas ilícitas, drogas ruins, nenhum benefício comprovado e tudo mais. Speed money, que é esse dinheiro para cortar fila, para diminuir, para cortar excessos de burocracia, eventualmente, e tudo mais, são analgésicos, não resolvem a causa, podem até facilitar uma transação, mas não resolvem a causa do problema, e, portanto, voltam e têm um efeito rebote, podem viciar, enfim. Não quero ir muito longe nas metáforas da saúde aqui. E, por fim, recursos de acesso à mesa do poder, são anabolizantes, quer dizer, fazem crescer, mas têm riscos que estão, que à primeira vista não são tão bem vistos, não são visíveis aos olhos, mas que estão lá e podem se manifestar ao longo do tempo. E acabo, então, com uma proposição bastante provocativa e sem nenhuma certeza do que seria uma visão alternativa de políticas anticorrupção que levasse a sério esse longo percurso que a gente está fazendo sobre desagregar e
reabrir essa relação entre corrupção e desenvolvimento econômico. Será que a gente mudaria o objetivo da política anticorrupção como uma política centrada em controle e especificamente no controle via direito penal para uma política de promoção de acesso e participação? Aqui eu coloquei na política e no mercado, é claro que a gente falou pouco sobre outra relação muito importante, mas, claro, a gente terá a oportunidade de conversar, que é a relação entre corrupção e democracia. Mas será que, levando a sério essas discussões que a gente teve até agora, que a gente tem um recalibramento das políticas anticorrupção, de panóptico, né, nessa ideia de quanto mais controle melhor, quanto mais controle a gente tiver, quanto maior for a nossa mão pesada em relação à corrupção, melhor o nosso desenvolvimento econômico, para uma política anticorrupção focada nas variáveis mais deletérias e em administrar os riscos sistêmicos, assim como a gente faz em outras áreas, aliás, que o direito econômico se ocupa muito bem, uma política anticorrupção que reavalie mais pesquisas e que produza mais conhecimento sobre os tipos de corrupção que existem e como compará-los de um ponto de vista global e nacional. E, por fim, essa última provocação, que seria qual que seria o papel do jurista nessa conversa toda, em elaborar, implementar e mensurar uma política com essas características. Como a gente compatibilizaria as nossas visões, que são, por vezes, extremamente calcadas nos binômios doutrinários, do tipo legal e ilegal, controle interno, controle externo, para dar conta desse tipo de política que seja mais interdisciplinar, mais transversal e certamente em diálogo maior com as outras áreas de conhecimento. É isso, fico por aqui e para ouvir um pouco as dúvidas de vocês, iniciar esse diálogo, ouvir se vocês acharam que isso tudo foi uma grande viagem, o que fez sentido e o que não fez. E acho que fico por aqui, então, esperando as perguntas de vocês. Obrigado, foi incrível a sua apresentação. Não foi nenhuma viagem, ao contrário, foi muito lúcida, muito interessante, inclusive esses questionamentos e provocações no final. Muito, muito obrigado por essa primeira parte, por contextualizar a literatura, o debate contemporâneo, os debates mais antigos também, os primeiros debates da década de 50, 60 sobre corrupção, e por nos convidar para esse diálogo. Pessoal, nós vamos aqui usar mais um tempinho do qual a gente dispõe para perguntas e conversa com a professora Raquel. Quem quiser, fique à vontade para ligar o microfone, se possível a câmera também, e fazer os seus comentários, perguntas, indagações, por mais 10 a 15 minutos. Bom dia. Se possível, eu queria fazer uma pergunta. Eu queria agradecer primeiro, Raquel, muito obrigada pela aula que você deu. Foi muito interessante. Essa é uma agenda que também me interessa muito. A gente já teve a oportunidade de conversar e aprendi muito essa manhã com você. Obrigada mesmo. Eu queria fazer uma pergunta meio de supetão, então, se for uma pergunta meio esquisita, eu peço desculpas. Mas eu não conhecia essa autora, a Angie, que você retratou, e me chamou bastante atenção essa ideia de recurso de acesso, e relacionando a outros comentários que você fez ao longo da apresentação. E eu queria te perguntar, Raquel, se na tua percepção, esse tipo de corrupção, de recurso de acesso, é o que havia no Brasil e que foi percebido pela Lava Jato, né? E se na tua análise, esse tipo de reação, que foi o controle por meio da ação da Lava Jato, etc., que foi uma ação que identificou, responsabilizou essas empresas, mas que, por outro lado, gerou
um desequilíbrio, talvez, no que havia no Brasil, e, portanto, me parece que faz sentido isso, né? Esse desequilíbrio sistêmico, se essa forma de atuação ela pode ter resultado num desequilíbrio e que talvez até esteja colateralmente resultando num prejuízo, pelo menos temporário, talvez, para o desenvolvimento brasileiro. Então, eu fiquei curiosa, e se há, talvez, relacionando a isso também, se é mais adequado para esse tipo de corrupção específica, que é de recurso de acesso, uma outra abordagem ao lidar com ela, que não uma abordagem, como você mencionou agora no final, né? E se faz mais sentido ter uma abordagem talvez suave ao longo do tempo, em vez de uma abordagem forte e focalizada, que gere, portanto, esse efeito colateral que é o desequilíbrio. Bom, obrigada. Raquel, vamos ver se tem mais alguma, só para a gente pegar em bloco. Alguém mais quer, nesse momento, falar alguma coisa? Perguntar algo, gente? Olá, bom dia. Obrigado, Bom dia, pessoal. Bom dia, professor. Bom dia, Raquel. Obrigado por sua exposição. Eu sou Boni, pesquisador do Programa de Direito Internacional, doutorado na USP. E perdão se eu perdi algumas partes específicas, eu tive problemas da conexão da internet aqui, mas a minha pergunta pega carona no caso paradigmático que é a Lava Jato para a gente, que a Giovana já introduziu com a pergunta dela, para te perguntar especificamente se você tem alguma percepção quanto aos efeitos que a falta de coordenação jurisdicional para a celebração de acordos em grandes casos de corrupção tem para o desenvolvimento brasileiro. Salvo engano, o professor Kevin Davis lançou um livro sobre corrupção e desenvolvimento, em que ele coloca uma preocupação com a preservação de aspectos, não sei se imperialistas ou colonizadores, de países que, como os Estados Unidos e o Reino Unido, para dar nome aos bois, que adotam uma política de combate à corrupção muito fortemente ligada à celebração de acordos, e em grande parte, talvez em maior parte, envolvendo empresas que violam ou que pagam propina em países em desenvolvimento, né, e ficam com o recurso auferido por meio desse acordo. Não há uma crítica geral e que isso ganha solidez com o livro que eu comento, que é de que não há nenhum tipo de diálogo interjurisdicional. Então, nós sofremos aqui os males de um grande caso de corrupção, como a Lava Jato, e boa parte do recurso obtido pela atuação de outras jurisdições fica nessas outras jurisdições, o que dificulta a própria percepção de que o law enforcement no Brasil ele funciona bem, né? É como se os outros que são desenvolvidos tivessem maior capacidade de investigação, persecução, pressão na celebração de acordos, se dessem bem com a corrupção que é praticada aqui. Você tem alguma percepção sobre isso, sobre como fugir dessa armadilha, se é que ela é problemática para nós, países em desenvolvimento? Raquel, eu vou passar a palavra para você pegar essas duas perguntas e depois, se tiver mais gente interessada, a gente abre para mais uma rodada. Perfeito. A primeira coisa que eu vou dizer para as duas perguntas é que a gente precisa pesquisar mais sobre Lava Jato. Pode parecer, vejam, pode parecer que a gente está nos últimos 6 anos dominados por esse assunto, né? Todos os dias nos jornais, de alguma forma, mas veja, ainda a gente tem muito espaço para aprender o que de fato aconteceu, para analisar os dados que hoje estão disponíveis e que talvez há 3 anos atrás não estavam.
E, embora esse possa parecer um comentário singelo, eu acho que a coisa mais importante que a gente pode fazer nesse momento é tentar, o que tenho tentado chamar para os alunos, decodificar a Lava Jato. Quebrar a Lava Jato em seus elementos menores e, a partir daí, fazer análises do tipo: será que a gente está falando de recursos de acesso? Que tipos de problema de coordenação nós temos? Mas agora eu vou entrar um pouco mais nas perguntas específicas de vocês. Então, Giovana, eu acho que... muito obrigada pela pergunta, é um prazer te ver aqui. Eu acho que, de fato, a gente tem um enorme... eu acho que a gente realmente precisa pesquisar um pouco mais sobre o que foi recurso de acesso, o que a gente vai chamar e classificar como recurso de acesso no Brasil, porque, veja bem, a ENG está preocupada com tipos ideais. Então, acho que a gente vai precisar também estabelecer as nossas próprias proxies do que é recurso de acesso no Brasil. E tentar destrinchar uma relação que parece bastante importante, que é o pagamento, ou pelo menos quando você está falando da corrupção empresarial, que é o pagamento de propinas. Teve muito pagamento de propinas, além de outras práticas que também foram, de uma certa forma, que são, de certa forma, condenáveis, ou que foram até condenadas especificamente, como contribuições não contabilizadas a campanhas, e por aí vai. Ou seja, acho que o desafio para alguém que quer essa agenda, quer perseguir essa agenda, é ver se essa tipologia que a ENG desenha é, de alguma forma, possível de ser destrinchada nos seus métodos de controle, né? Quando você vai analisar a situação, a vida como ela aconteceu e como ela é. Então, mas digo uma coisa que me parece verdade das pesquisas que eu já vi e do que eu tenho lido. Existiu uma enorme, ao longo dos 30 anos, o Brasil tem um enorme fortalecimento das instâncias de controle, de forma positiva, por vezes, mas altamente desorganizada. Então, a gente tem, hoje em dia, controle interno e externo altamente capazes, olhando para os mesmos fatos, e isso, sim, pode ser uma enorme fonte de problemas e de desafios da política de combate à corrupção, e que, a meu ver, se manifestou nas diversas instâncias e nas diversas partes da Lava Jato, decodificando a Lava Jato, né? Então, como a gente vai falar agora na segunda parte, a correspondência certamente foi um desses momentos em que uma certa análise e coesão da política anticorrupção foi muito problemática. Agora, vem aqui com uma outra provocação, que é a expansão dos controles no Brasil nunca se viu como parte de uma política pública, como parte da mesma política pública. E isso também, a meu ver, ajuda a explicar seus problemas, porque eles são vistos de forma atomizada. As nossas ferramentas jurídicas veem esses controles de forma atomizada e separada. Então, acho que minha resposta seria um pouco: precisamos entender melhor a corrupção no Brasil. Impressionante, eu sei, talvez as pessoas falam, como assim, a gente não para de falar disso? É muito diferente o tempo dos jornais e o tempo da análise dos dados e da publicação de pesquisas. E, por outro lado, a gente precisa olhar e encarar o que a gente tem no Brasil como uma política pública de combate à corrupção, ou seja, em que os atores precisam conversar entre si, em que eles estabelecem ferramentas compartilhadas e objetivos compartilhados. E aí sim entra essa discussão sobre tipos de corrupção e prioridades, quando você olha para objetivos compartilhados. E para tentar dialogar aqui com o Boni, de fato, esse livro do Kevin Davis é incrível. Ele faz uma análise
que vai bastante em linha do que a gente conversou aqui, que é uma análise que, de uma certa forma, se contrapõe à ideia de que quanto mais, melhor. Ele vai dizer que o paradigma da OCDE, o paradigma dos tratados internacionais, é que every little bit helps, né? Então, quanto mais você penalizar atores, quanto mais você incluir condutas distintas, aumentar a extraterritorialidade, etc. e tal, melhor você vai controlar a corrupção. E ele vai fazer um livro todo mostrando que esse é um paradigma imperfeito, mas, sobretudo, porque ele é um paradigma feito não só pela OCDE, Estados Unidos e Reino Unido, bem mais tarde, mas é um paradigma que não inclui outras vozes, as vozes dos prejudicados com a corrupção e dos países que acabam ascendendo a esses tratados e se submetendo a essas revisões e análises. Agora, dito isso, a solução do Kevin Davis é um certo grau de experimentalismo dentro da política anticorrupção, que e não é a crítica dele não é de rejeitar a formação de uma arena internacional de combate ao suborno transnacional, mas é de incluir vozes excluídas e experimentar outras formas de controle. E eu espero que hoje a gente tenha conversado um pouco sobre o que outras formas de controle podem significar. Agora, uma enorme dúvida que existe na esfera internacional e na nacional é o papel da multiplicidade institucional, de vários atores olhando para as mesmas coisas. E eu vou parar por aqui, para não estourar muito tempo, tem o telefone tocando, mas eu vou parar por aqui, mas acho que vale dizer, não é um discurso tão fácil ou unidirecional, não dá para dizer que toda multiplicidade ou toda a ação de agentes internacionais sempre é deletéria. Muitas vezes, o que aconteceu por anos seguidos era a total inanição dos países em relação à corrupção transnacional. Por outro lado, agora, de fato, salta aos olhos esse caso, por exemplo, um caso da JF, que comete atos de corrupção no Brasil e paga multa às autoridades americanas, ao DOJ. Talvez o mercado de capitais lá faça sentido, né? Porque pelo uso que o grupo tinha do mercado de capitais americanos. Mas por que tem que também pagar sob as previsões anti-suborno? Não aconteceu nenhum ato de corrupção nos Estados Unidos, o link extraterritorial é fraco, enfim. É uma enorme discussão. Então, eu só deixo com essas duas coisas. O paradoxo do Kevin Davis é impunidade e imperialismo. Quer dizer, tomar cuidado também para a gente não imaginar que retirar a pauta da corrupção da arena internacional resolveria problemas. Os países, por muitos anos, mostraram que não tinham nenhuma predisposição a mexer no assunto, né? Mas queria deixar mais um tempinho se tiver mais alguma dúvida. Eu queria só responder uma dúvida da Bia. Sim, tem uma diferença do cinza claro e cinza escuro, depois eu te mando, mas sim, os cinzas escuros são os países em que o Odebrecht investe, então a relação que esse estudo tenta demonstrar é que a escolha, existe uma correlação entre a escolha de países percebidos como menos limpos, né, em suas licitações e contratos públicos e os investimentos feitos pelo Odebrecht nos 10 países latino-americanos, né? Mas eu posso te mandar depois com tudo bonitinho. Obrigada, Raquel. Será que mais alguém tem alguma outra pergunta para Raquel?
Bom, pessoal, vamos encerrar agradecendo à professora Raquel por essa primeira parte. Essa parte foi pública, ela fez uma apresentação que também foi uma apresentação do Grupo Direito e Políticas Públicas, aliás, do qual ela, por muitos anos, fez parte também, como pesquisadora, ainda é próxima e ligada a nós. Raquel, muito obrigado, foi muito bacana te ouvir. A gente volta a te encontrar daqui a pouco, aí sim para um evento mais fechado, que é a própria aula de Direito Econômico. Eu peço que as nossas alunas e alunos voltem assim que a gente fizer um intervalo, que eu proponho que seja mais curtinho hoje, até as 11h05, para a gente poder só dar uma esticadinha nas pernas. E com isso eu encerro essa apresentação, agradecendo mais uma vez a gentileza da presença da Raquel. Foi muito interessante, muito importante. A gente continua com a nossa conversa daqui a pouquinho para aqueles que participam do curso de Direito Econômico. Tudo bem? Muito obrigada. É um prazer estar Combinado. aqui. Então, olha, gente, às 11h05, às 11h05 a gente se reencontra, aqueles que participarem. Obrigada, gente.